Muito bem. Vamos tentar, mais uma vez, dar início ao nosso estudo. E eu creio que no culto anterior, na verdade, o que íamos ler hoje, íamos ler no culto anterior, mas não consegui abrir aqui os arquivos que eu precisava, então nós apenas lemos alguma coisa da mensagem do irmão Brano. Então acredito que este era o momento, não é? Nós vamos ler no livro de João, vamos colocar de pé, São João, capítulo 6, versículo 45. Versículo 45. Eu recebi um comunicado do amado irmão Diógenes, ele creio que ele ouviu um dos nossos vídeos simples que gravamos aqui, e ele disse que gostou muito como lemos as Escrituras. Ele disse que faz tempo que não via algo assim. O pregador ter a Bíblia, ler a Bíblia durante o culto, manter a Bíblia ativa durante o culto, né? Porque na realidade as pessoas correram com a mensagem, esqueceram a Bíblia lá atrás. Mas a doutrina da mensagem é para nos levar de volta para a Bíblia, não é? Estamos de volta. O William Brando disse que a forma de subir é descer. A forma de caminharmos para frente, para saber onde vamos chegar ou como chegar lá, é olhar lá atrás o que aconteceu na Igreja Alfa. João capítulo 6, versículo 45. Deixa eu ver aqui, se eu devo ter anotado errado. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, isso aqui. João capítulo 6, versículo 45 está escrito: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. É assim que vocês estão lendo? Amém. Ok. Então deixe-me ver algo aqui também, enquanto isso, eu não posso esquecer, porque senão eu faço uma coisa e esqueço de outra. Não estava gravando, não é? Pois bem, outra vez, vamos ler isto aqui em João, no capítulo 6, versículo 45, onde está escrito assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Amém? Amém. Amém. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te bendizemos nesta hora por o Senhor ter nos ajudado tanto e ter nos abençoado e nos trazido até aqui para, juntos com os nossos irmãos, lermos a tua palavra, lermos algo das Escrituras, e pedimos no nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo nos instrua nesta hora, Senhor, e que possamos reconhecer o dia que estamos vivendo, a mensagem que tu tens enviado para este dia, e que as pessoas também reconheçam isto, e que não olhem para o vaso que é defeituoso, que é frágil, mas olhe para a mensagem que estamos anunciando, que é Deus mesmo que está aqui na terra ensinando a cada um dos teus filhos. Ajuda-nos nesta hora, perdoe as nossas fraquezas, e que nada possa impedir uma boa atmosfera onde o Espírito Santo possa atuar no meio do teu povo para ajudar aqueles que estão necessitados do pão da vida, que é a tua palavra. No nome de Jesus oramos e te pedimos amém. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós temos entregue alguns cultos quando temos falado sobre novo nascimento e a ordem da ressurreição, e temos falado sobre a ordem da mudança de corpo, e tudo começa pela mudança da mente. E uma das coisas que temos aprendido é que nesse tempo do fim, a igreja noiva do Senhor, ela está bem além do pensamento religioso e denominacional, uma vez que eles estão hoje atrás dos dons, e a igreja de Cristo
está em busca ou procurando se encher do doador dos dons. A igreja primitiva recebeu dons de língua. A igreja alfa recebeu dons de língua. E no ômega, a igreja recebe um novo idioma. E a ênfase hoje não está mais no batismo. Já temos aprendido que o batismo do Espírito Santo é um processo ainda está em movimento. É algo que você alcança para seguir um pouco mais adiante. O batismo com o Espírito Santo é o que te dá direito a receber o próprio Espírito Santo. Então, enquanto os grupos religiosos e as igrejas estão dando ênfase a ser ou não batizado com o Espírito Santo, quem é batizado, quem foi, como é isto, a ênfase que a igreja noiva dá nesse tempo já não é mais para o batismo do Espírito Santo, mas para o próprio batizador. Amém. A mente estará focada nisso, nele mesmo. Porque Paulo fala desse espírito de sabedoria e revelação que viria. E como já lemos muitas vezes, e eu desejo repetir o que está aqui no livro de Efésios, no capítulo 1 e o versículo 15, e vocês sabem quantas vezes temos lido o livro de Efésios, e é necessário isso. Em Efésios 1, versículo 15 diz, pelo que ouvindo, deixa eu ver se é isso mesmo, Efésios 1, 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, aliás, é isso mesmo, e os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que é o Espírito Santo, correto? Este é o que batiza. Este é o batizador. E enquanto estão atrás do batismo do Espírito Santo, a igreja está em busca disso, do próprio batizador. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em conhecimento. Que sabemos, a outra tradução nos explica melhor isto. Nos dê em seu próprio conhecimento. No conhecimento dele mesmo. O Espírito de sabedoria e de revelação. Então isto vem àqueles que já foram preparados pelo batismo do Espírito Santo. Isto aqui é para aqueles que já foram preparados. O batismo do Espírito Santo te prepara para isto, para receber este próprio que batiza. E já aprendemos o que é o batismo do Espírito Santo. Temos pregado sobre o mistério do batismo do Espírito Santo já há alguns tempos atrás. Temos aprendido, inclusive, que este que batiza com o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele te dá este batismo e você recebeu o conhecimento ou a revelação do que é este batismo, ou do que é a essência ou a evidência de ser batizado com esse Espírito. E você sabe que o batismo do Espírito Santo, ou a evidência de se ter o Espírito Santo, é uma fé genuína em toda a palavra, é quando recebe a revelação de Deus para o seu tempo, para o tempo que você vive, e assim sucessivamente. Então, uma vez que você recebe a revelação de Deus para o tempo que você está vivendo, isto te prepara para o próprio preenchimento de Deus mesmo. Isto é uma preparação, do qual Paulo falou no versículo 13 e 14, que eu vou ler agora. Em quem também vós estáis, vê? Depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Ou não sei, a palavra quando ela se manifesta, enquanto todos estão pregando algo, a sua imaginação e a sua interpretação, a revelação de Deus mostra o que é a verdade fundamental, ou a base fundamental da verdade, da revelação, onde a igreja então se estabelece, vê? Não em areia movediça, não, mas na rocha. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Tudo isto é um prosseguimento. Então, meus irmãos, nós podemos ver que a mensagem falada pelo irmão Branham, nesta hora, ela nos leva além do batismo,
além. A mensagem que o mensageiro de Deus trouxe para o tempo do fim nos leva além do batismo do Espírito Santo e nos coloca bem na presença daquele que batiza. Isto é algo muito sério. Está se falando da presença de Deus. A mensagem te leva além do batismo do Espírito Santo e te coloca bem na presença daquele que batiza, bem na presença do próprio Espírito Santo mesmo. E de fato, é por isso que há tantos, vamos dizer assim, há tantos propagandistas dentro dos elementos pentecostais na mensagem, ou aqueles dentro da mensagem que estão voltando para uma maneira pentecostal de entregar a mensagem para as pessoas, porque eles acham que estava muito parado, muito frio, entre aspas, e que as pessoas precisavam de um movimento, e chamam até de o mover do Espírito. E você pode perceber que é a mesma coisa que as denominações fizeram, procurando se renovar, ao invés de buscarem estar na presença do Espírito Santo, que se revela a você através da palavra, de um conhecimento central e verdadeiro da palavra. E o irmão Branham nos avisou que viria isto, esse tipo de pessoas, esses elementos pentecostais dentro da mensagem. No sermão Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, na página 19, o irmão Branham disse assim: agora, quando o Espírito Santo vem e revela a verdade de qualquer coisa, e prova pela sua própria presença, e por sua palavra, não podemos esperar que os pentecostais concordem com isto. Vê? Você tem que ficar sozinho, como Lutero, como Wesley e o resto deles. Em cada época, quando o Espírito Santo então revelou seu plano, revelou a parte da palavra designada para aquele tempo, os pentecostais de cada era, de cada época, que sempre estavam em busca dos dons da manifestação do Espírito, mas sem conhecer a presença do Espírito, eles nunca puderam compreender este conhecimento. Então eles rejeitaram. E o irmão Branham está dizendo que quando Deus revela a verdade do assunto e confirma isto com sua própria presença e com sua palavra, os pentecostais não vão compreender, não vão entender isto. Então você vê que essa mudança de mente e essa transformação de corpos não é para todos. Não é para todos. Porque para começar eles não conseguem mudar suas mentes, seu entendimento antigo, sua interpretação antiga. E por eles não conseguirem mudar suas mentes ou não entregar suas mentes a Deus, por isto eles não poderão passar por um processo de aprendizado a ponto de, no futuro, receberem sua mudança de corpos, que vem primeiro pela renovação da mente. Vê? Não é para todo isto, são unicamente para aqueles que podem recebê-lo, receber o próprio Espírito Santo. É somente para os que são filhos, somente isto. Bem, vamos outra vez para o livro de João, no capítulo 1 e o versículo 10, para que você entenda que estas coisas que nós estamos falando, e parece ser um sonho, uma fantasia, porque não se tem prova disso ou daquilo, quando isso aconteceu há 2000 anos atrás, e esta presença de Deus estava na terra, e manifestou por sua palavra, que era o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, e confirmou por sua própria presença, quando, através de seu Filho, ele realizou os sinais, prodígios e maravilhas que somente Deus pode fazer, eles não compreenderam. Então, isso se repete outra vez no nosso tempo. Tudo que foi prometido no Antigo, no Novo Testamento, tudo para o tempo do fim, Deus outra vez se faz presente e manifesta isso, revela, vindica sua presença e cumpre sua própria palavra. As pessoas não veem. São João capítulo 1, versículo 10, está escrito: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Não é assim? A todos quantos receberam. Bem, aqui nós temos uma palavra grega no original que poderíamos pronunciar como lambano. Mais ou menos assim, a pronúncia desta palavra aqui neste versículo.
lambano, que significa pegar. Mas a todos quantos o receberam, que conseguiram captar, pegar, se apropriar de alguém, dar a alguém acesso a outro, experimentar. Vê? Então, aos muitos a quem foi dado acesso, e assim foram hábeis para se aproximarem do que lhe foi dado, a estes. Então, João continua. A eles deu poder. A estes que tiveram esta habilidade de pegar, captar. E lhe foi concedida esta habilidade. A estes lhe foi dado poder. Que aqui, a palavra poder é a palavra grega exousia. Exousia, que significa autoridade, direito, decisão judicial ou julgamento. Em outras palavras, estas pessoas a quem foi dado poder, que é exousia, eles têm a habilidade de tomar a decisão correta. E isso não é para qualquer pessoa. A habilidade de fazer a melhor escolha, a escolha certa, a decisão correta. É isto que foi dado poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Eles tomaram a decisão que somente filho de Deus pode tomar. Quando eles tomam Deus em sua palavra, abraça, crê, aceita aquilo que Deus envia. Então, meus irmãos, assim foi nos dado uma habilidade de tomar a decisão correta, de tomar a decisão certa, em contraste com os outros homens, que quando lhes é apresentado, eles titubeiam de um lado para o outro, ou fica como um Murilo em cima do muro, para qual lado eu caio, para qual lado eu pulo, onde é que a grama está mais alta, onde eu não vou me machucar. Então agem por conveniência. Me uno se for conveniência, aceito se o que é que eu ganho com isto, o que vou ter em troca, todas essas coisas. Não vou entrar em detalhe para esse tipo de gente. Então a Bíblia nos ensina que há um povo, há um povo que eles olham um modo de agir e acham que aquilo é certo, que aquilo é o correto. E aquele seu modo de agir leva à morte. Então tudo que temos que ser e que temos que fazer, nós devemos ser gratos a Deus por Ele nos ter dado este dom especial. E Paulo chamou isso de o dom da graça, para nos permitir pensar como Ele pensa. A única forma de você poder tomar a decisão correta nesse tempo que você vive, ou em cada tempo que alguém viveu e que a palavra de Deus se manifestou a eles, a única forma dessas pessoas tomarem a decisão correta é se eles receberem a mente de Cristo para pensar o que Deus pensa. Vê? Isto é o que é o poder, é exousia. O direito, a habilidade de captar as coisas e fazer uma correta decisão. Então a eles deu o poder de se tornar. Veja como está nas Escrituras. Mas a todos quantos o receberam, não é isso? Deu-lhes o poder de quê? De ser, não é isso? De ser. Uma tradução mais ampla para isso é de se tornar. Vê? E esta palavra, se tornar, é ginomai. A pronúncia grega é mais ou menos esta, ginomai, que significa poder de se tornar completo como. Como o quê? Está aí na sua Bíblia. Filhos de Deus. Vê? Então, agora já mencionamos a palavra tornar-se. Tornar-se, que você está lendo na sua Bíblia, aí na tradução do inglês, do português, não é? De ser filho de Deus. Esta palavra é tornar-se. Isto foi traduzido da palavra grega ginomai, que quer dizer tornar-se, ou vir a cumprimento. Por que vir a cumprimento? De ser filho de Deus, ou tornar-se filho de Deus. Porque você é parte da palavra que estava em Deus no princípio. E uma palavra é um pensamento expressado. Tudo
estava na palavra, em forma de semente. E Jesus disse que a semente é o quê? A palavra de Deus. Por isso você estava em Deus. Por isso você é eterno. Porque você faz parte da palavra que não tem princípio e nem fim. Vê? Mesmo que ela teve um princípio quando saiu de Deus. Mas uma vez que estava em Deus, é tanto eterna quanto Deus. Então o que acontece quando você se manifesta na terra, é a palavra que está se manifestando. Vê? É a palavra de Deus materializada. Então por isso o grego, ele é, vamos dizer assim, ele é central, ele é próprio. Cada palavra tem a sua designação, a sua definição. E por isso William Branham disse que Deus trabalhou através desses três povos. Os judeus trazendo a salvação correta, a forma da salvação correta, a crença em um único Deus. Os romanos, com a abertura de estrada para que o Evangelho tomasse todas as partes do mundo, e trabalhou através dos gregos com uma linguagem universal. Então agora você entende o porquê falado sobre a palavra pensamento expressado, por que você estava em Deus, porque antes da fundação do mundo você foi eleito nele, porque você é parte da palavra. E todas essas partes terão que se juntar, todos têm que se tornar um outra vez com Deus. E a única forma de você se tornar um com Deus é se a palavra cumprir-se em sua vida, você dá cumprimento a esta palavra, e o que é que faz? O Espírito vem e se junta na palavra, e torna-se o quê? Espírito e vida. É o Espírito vivificante, o Espírito que vive, que respira através de você. Isto é o que é ginomai, que quer dizer tornar-se, ouvir a cumprimento. Mas, irmão, outra coisa que quero lhes fazer entender também, com esta simples palestra, é que a palavra ginomai, né? Ela tem suas raízes na palavra gino, isto grego, que também é a raiz da palavra ginosco. Vê onde chegamos? Eu vou repetir isso porque tem muitas pessoas que acompanharam nosso estudo sobre essas palavras gregas, ginosco e tal. Ginomai. Esta palavra tem suas raízes na palavra gino. Poderíamos pronunciar gino, que também é a raiz da palavra ginosco ou ginosco, que quer dizer aprender a conhecer. Todas as vezes no Novo Testamento, onde diz conhecer como filho, quem me conhece a mim, conhecereis também a meu Pai. Eu vos fiz conhecer o seu nome, e todas essas coisas. Ali a palavra é ginosco, que significa aprender a conhecer, perceber ou entender. Até mesmo a primeira doutrina que Jesus pega sobre o Novo Testamento, ali tem a palavra ginosco, onde ele fala: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ali esta palavra ver significa entender, que também é uma derivação da palavra ginosco, ou uma das representações ou do significado, porque é aprender a conhecer, perceber ou entender. Assim, a palavra tornar-se, que você leu aí no livro de João, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser. Eu vos disse que a palavra é tornar-se. Não é como se você nunca fosse, ou não estivesse destinado a ser. Não é como se você fosse um joio e rapidamente se tornou um trigo. Não é que você era um porco e se tornou ovelha. Não, senhores. Porque cada um produz sua espécie, sua natureza. Não estamos tratando dessa designação. Joio permanecerá joio, trigo permanecerá trigo. Mas aqui, quando diz esta palavra tornar-se, significa um processo de aprendizado que ocorre no ensinamento do Espírito Santo. Então você aprende a se tornar um filho, a agir como um filho, a obedecer como um filho, a amar seu pai como um filho, a ter ele como autoridade, a ter ele como um provedor, como aquele que cuida de você. E é o próprio Pai, o próprio Espírito Santo, aquele que instruiu a Jesus
nosso irmão maior, é aquele que também nos dá instrução, que nos leva neste processo de aprendizado para tornar-se filho. Vê? Observe, uma criança treinada, uma criança que recebe treinamento, uma mensagem declarando quem ele é e por que ele está aqui. Este é o teu treinamento. É uma mensagem trazida pelo próprio Deus, pelo anjo forte, vê? O alarido. E isto é para te treinar, declarando a você quem é este que veio, quem é o que está aqui e o porquê ele está aqui. Então veja que Jesus passou por esse treinamento. E nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 5. Vamos ver aqui, Hebreus, capítulo 5. E o versículo 8. Enquanto chuva cai lá fora, aqui dentro também, não é? Chuva de ensinamento da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 5, versículo 8 está escrito: assim também Cristo se não glorificou a si mesmo, mas para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica, aos que eu podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então ele foi aprendendo o quê? A se tornar um filho obediente. O pai dizia: vai aqui, ele ia. Vai para o deserto, ele foi. Desce da montanha, ele desceu. Vai pregar em Cafarnaum, ele foi. Cura estes enfermos. Encontrou a escritura? Não. Hebreus capítulo 5, eu li a partir do versículo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Ok. O que acontece? Então o pai dirigiu em tudo. E ele foi aprendendo, e passando a aprendizado para os outros. Ora, tudo ele tinha estudado, ele foi instruído com o pai, a ponto de dizer: o que eu vos ensino, eu aprendi com meu pai, ou junto com meu pai. Vê? Mas agora ele estava no corpo de carne, ele tinha se desprovido de sua majestade, como príncipe, como o filho de Deus, e estava agora entre os homens, tendo os mesmos sentimentos dos homens, vê? Sofrendo, em tudo sendo tentado. Então ele recebeu agora um treinamento, vamos dizer assim, extra, durante este processo em que esteve na terra. E a Bíblia diz que Jesus crescia em conhecimento, em virtude, em poder, em conhecimento diante de Deus e dos homens. Vê? E dos homens. Claro que ele viu como os homens agiam, como os adultos agiam. Ele recebeu instrução tanto de seu pai, sua mãe terrena, que cuidou dele, como de seu pai celestial. E ele foi crescendo e aprendendo e tal, até que chegou o momento de ele ter um aprendizado a mais. E veja que desde o processo de Jesus, desde sua criancice, de sua meninice, até quando ele chegou ao Jordão, foi cheio do próprio Deus e tudo, mas chegou o momento que ele tinha que ter um aprendizado a mais e passar por um teste final, que foi o que aconteceu no jardim do Getsemane. E mesmo que ele era um filho obediente, mas ali estava ele ainda mostrando que ele tinha uma vontade que deveria ser vencida. Tinha um pensamento, um desejo que ainda tinha que ser vencido. E foi ali que ele foi vitorioso, quando ele se entregou totalmente, inteiramente, absolutamente ao Pai e disse: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Vê? Por que Deus se faz presente? Que processo é este? Por que este aprendizado? Este é um aprendizado que te faz tornar-se filho. A outra escritura, você vai entender algo. Aquela escritura lá do início: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bem, aqui diz: todo aquele que o Pai me deu virá a mim. João 6,45. Então, esses que vêm a mim, segundo as palavras de Jesus, é dito: a eles deu o poder de se tornar filhos de Deus. A estes que vêm, mesmo para aqueles que creem em seu nome. E na sua Bíblia está: a saber,
os que creem no seu nome, que nasceram não do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, porque disso está se tratando do novo nascimento, é o processo do novo nascimento. Por isso que diz, mas de Deus. Então não dependemos, doutor, do seu nascimento natural. Isto lhe diz que não foi sua escolha, não foi escolha dos seus pais, você não tem nada a ver com isto. Simplesmente, unicamente, você foi escolhido e ordenado por Deus para ser completo como filho de Deus. Se tornar completo, sem faltar nada. E mais adiante, nós vemos que aqueles que o recebem, estes são os chamados filhos de Deus. Então, irmãos, a menos que vocês sejam filhos de Deus, a menos que sejam filhos de Deus, serão reprovados e não poderão vir a um entendimento da verdade. Isto eu precisaria repetir 10, 15, 20 vezes, talvez fosse suficiente. A menos que a pessoa seja filho de Deus. Aqueles que me ouvem agora, me ouvirem futuramente, seja o que for. A menos que sejam filhos de Deus, serão reprovados e não poderão vir a um entendimento da verdade. Porque o entendimento da verdade é o teu treinamento neste processo de tornar-se filho. Mas como você pode entender a verdade para se tornar filho? Se a verdade manifesta, você diz, eu não aceito, eu não creio, ou nem sequer demonstra interesse para aprender estas coisas tão sagradas, tão tremendas. O que estamos ensinando não são apenas cultos, ou palestras, ou para encher o tempo do nosso trabalho na igreja, estas coisas. Estamos entregando a doutrina de Cristo, estamos entregando o que Deus trouxe neste tempo, a completa revelação de Cristo, que nos dá treinamento. Vê? Como vencermos a nós mesmos, como nos provermos do nosso próprio entendimento e recebermos o entendimento de Deus. Não é pouca coisa, não é qualquer coisa. Não são assuntos de ouvirmos deixar de lado e não ficarmos pensando sobre isto. É algo no qual temos que colocar toda a nossa atenção, todo o nosso tempo, todo o nosso desejo, todo o nosso pensamento, tudo. Vamos ler mais uma escritura, para que vocês vejam que o que eu acabei de dizer agora, esses comentários que eu fiz, o que a Bíblia nos diz sobre isto. 2 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 5. Observe. Examinai-vos a vós mesmos. Ou fazer um exame, não é? É como um check-in, é como um controle de qualidade, para ver se tem algumas aparas, alguma coisa, se pode um produto ser levado a público, para colocar a vez. Então tem que se fazer o exame. E aqui é você que tem que examinar você mesmo, não sou eu. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Veja que coisa. Como é que você pode examinar? Olhando aqui, como é que é? Será que eu estou na fé? O que é fé? Revelação? Como você pode examinar se você está na verdadeira revelação? Veja que você vai observar o que você crê, seus pensamentos, como você enxerga, como você entende, como você consegue ter montado esse grande quebra-cabeça de Deus em sua mente. Então, claro que você, quando fizer este exame, só saberá se está correto ou não, se a você foi dado aquele poder exúcia, de segurar, de reter, de agarrar, de uma habilidade de tomar a decisão correta. E para tomar a decisão correta, você tem que pensar como Deus pensa. Então, isso significa que qualquer um poderá fazer este exame e, no entanto, continuar do mesmo jeito, enganado por Satanás, e dizer como Eva disse para Adão, e viu a mulher que a coisa era boa, agradável, disse, isso é muito bom, tá bom assim, Deus toca o coração, não tem problema, tá bom desse jeito. Veja que coisa. Este exame não se pode fazer por qualquer pessoa que passar nele. A pessoa que fazer esse exame, ela tem que ter recebido já
E como a maior batalha está sendo travada na mente, você faz este exame para quê? Para que o diabo não tenha nenhum direito de dizer a você que você não é filho, que você não é eleito, que você não é predestinado, que você não pertence à família de Deus, e tentar te enganar, te seduzir com isto. Quando você faz o exame, você não vê outra coisa a não ser eleitos na presciência de Deus antes da fundação do mundo. Amém. Mas que dignidade eu tenho? O digno tomou o teu lugar, abriu os braços na cruz e disse: está consumado, é meu, está selado. Todo que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque foi enviado pelo Pai. Então, como o diabo pode te alcançar nisto? Vê? Depois que você ouviu a palavra e creu no Evangelho de santificação, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo continuará dali por diante a te ministrar seu conselho, sua vontade, sua mente, dizendo a você quais são teus direitos e teus deveres como filho de Deus, como cidadão do reino dos céus. Vê? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos? Isso é uma coisa muito direta. Isso é uma coisa muito íntima. Vê? Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Agora é claro que ele está tratando aqui do testemunho do próprio Espírito Santo. E se esse testemunho do Espírito Santo não estiver em você, e se estiver em você, isto vai ter que estar na palavra, vai combinar, vai sempre te levar para a palavra. Vê? Se não estiver em você, então claro, você sempre estará tentando sair fora, tentando arrumar outra coisa, tentando sair fora da palavra, porque não tem o Espírito ali para te levar à palavra, mostrando já que você é um reprovado. Vê? Então por isso que você tem que fazer este exame e não deixar o diabo tirar isso de você. Então observe que Paulo está dizendo a nós aqui que se não temos o Espírito de Cristo em nós, seremos reprovados. Vê? Agora, a palavra reprovar, eu creio que já estamos indo para o finalzinho aqui, para concluirmos. Vamos ver aqui, apenas, deixe-me ver, enquanto eu digo para o irmão. Ok, respondendo a ele, estou pregando ao vivo, né, que ele está procurando como estamos e tal. Agora, a palavra reprovar, ela vem da palavra grega adokimos. E a sua raiz está em dokeo, que significa pensar ou supor. Parece, pensar ou julgar. Assim, um reprovado, veja porque estas palavras é interessante saber o significado. Um reprovado é um que não pode tomar a decisão correta. E assim não pode fazer um julgamento correto, pois não há nada nele para que possa julgar. Como você vai fazer uma prova se você não tem o gabarito para aquilo? Se você nem sequer tem as perguntas, as questões para aquela prova? Como você vai fazer um exame se não há nada em você que tenha um senso de certo e errado para saber se está correto ou não? Se tudo para você está bem, se tudo está ótimo, se não há nenhuma condenação, a Bíblia diz que o coração não te condena, você então tem paz para com Deus. Então as pessoas fazem isso, praticam aquilo outro, e dizem: olha, o coração não me condena. Claro que não. Não tem o Espírito Santo ali para condenar. Mas quando o Espírito Santo ali, então o julgamento de Deus, o processo de julgamento de Deus, né? A decisão de mostrar o centro e mostrar os dois lados, certo e errado, né? Para que você possa tomar a posição correta. Se não tem isto ali, você nunca poderá fazer um verdadeiro exame. Então você é um reprovado. O que significa essa palavra reprovar? A palavra ali no grego é adokimos. Sua raiz é na palavra dokeo, que significa pensar ou supor. Eu penso. Nós não temos que pensar. Temos que ter a mente de Cristo para pensar como Deus pensa. Os reprovados pensam com sua própria mente. Então eles simplesmente supõem.
acha que está tudo bem, parece, fala em Deus, leia a Bíblia, lá também prega a mensagem, parece que está tudo bem. Vê? Simplesmente é o seu modo de pensar. Então, um reprovado por Deus é um que não pode tomar a decisão correta, porque ele não tem a habilidade de fazer um justo julgamento, pois nele não tem nada ali que possa julgar. Para começar, o juiz supremo não faz morada ali. Então, ele não tem discernimento da palavra, porque não há palavra nele. Estão entendendo? Não há discernimento de certo e errado. Não há discernimento da palavra, porque a palavra não está ali. Agora, Jesus disse em São João 8,37. Veja, e assim, eu creio que estaremos concluindo aqui, deixaremos o restante para outro momento. Vamos ver. Vamos ler esta escritura. João 8, versículo 37. Está escrito: bem sei que sois descendência de Abraão. Ele estava dizendo que era filho de Abraão. E Jesus disse: eu bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurai matar, porque a minha palavra não está em vós. Por que procuraram matar Jesus? A palavra não estava neles. E porque a palavra não estava neles, eles não podiam fazer um julgamento correto a respeito das atitudes, conduta, ministério, pregação, ensinamento de Jesus. Eles tinham sua própria mente, seu próprio parecer, seu próprio modo de agir. Então, o resultado, o que Jesus ensinava, pregava, dizia, manifestava, eles não tinham a habilidade de tomar partido pelo lado correto. Porque não tinha a palavra de Deus nele. O poder, a exúcia, não estava neles. Vê? A estabilidade de tomar a decisão correta para se tornar filho através de um aprendizado. E por isso procuraram matar a Jesus. Agora, o que a Bíblia diz que aconteceria no tempo do fim? Eles, de novo, crucificam ao Filho de Deus. Não é assim? E o expõem a vitupério. Por que eles matam? Porque eles crucificam a palavra Cristo outra vez? Porque eles não têm a palavra neles. Como pode você fazer isso? É como um suicídio. Não pode você ter a palavra, você procurar matar a palavra, você estará matando a você mesmo, a você mesma. Vê? Isso no sentido espiritual, no natural, você não pode tirar a sua própria vida. Não encontramos nada que dê esperança para o suicida, para o que acaba com a sua própria vida. Então, como você pode matar a palavra, sendo que a palavra é o Deus imortal que está em você? Então, o que é que você tem que fazer? Preparar este corpo para ser templo do Espírito Santo e para o descuide deste corpo, zele por este corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Em outras palavras, é templo da palavra. Mas, por a palavra não estar neles, eles perseguem a palavra e matam aqueles em quem a palavra está manifestada. Versículo 38 de João 8. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Então aqui nós temos duas descendências, não é? Duas linhagens. Nós temos dois pais, duas famílias diferentes, e cada um está agindo de acordo com o entendimento que recebeu do seu pai. Aprendizado, avaliação, mente, instrução, exúcia, habilidade. Vê? Então eles eram habilidosos naquilo que eles aprenderam do seu pai. Enquanto Jesus tinha a sua habilidade daquilo que aprendeu do seu pai. Vê? E aqui Jesus está mostrando essa diferença. Responderam-lhe, versículo 39, responderam e disseram: nosso pai Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Por que um filho de Abraão faria a obra de Abraão? Porque o filho recebe instrução do pai. Vê? Mas, versículo 40, agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido? Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Com isso, eles estavam passando na cara de Jesus isso. Olha, nós não sabemos quem é teu pai.
Chamaram Jesus de filho de adúltera, porque a Maria apareceu grávida e ninguém sabia quem era o pai. Ela não acusou ninguém e saiu com uma ideia que recebeu a vista de um anjo, nunca vi anjo engravidar ninguém, e disse que o Espírito Santo tinha engravidado. Isso era uma loucura para eles. E por que foi uma loucura para eles? Porque a palavra que estava escrita em Isaías, uma virgem conceberá, não estava encarnada neles para crer. No entanto, encarnou em Maria, a ponto de ser gerada em seu ventre o Filho de Deus. Encarnou em todos os outros que o receberam como Filho de Deus, mas não pôde encarnar neles, e por isso eles não puderam vê-lo como o Filho de Deus. Vê? E eles disseram: temos um Pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo. Significando aquilo que o profeta disse: Jesus não gerou a si mesmo, ele não podia ser seu próprio pai. Os filhos têm princípio, o filho não pode gerar a si mesmo. E lembrando que está só repetindo as palavras de Jesus aqui: não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Correto? Amém. Não é? Então eles não podiam receber este poder de se tornarem filhos de Deus. Porque este poder, esta habilidade, este processo de aprendizagem, para se tornar filho, através de um aprendizado, agir como filho, obediente, e só é dado para filhos de Deus. Então tudo tem a ver com a semente que está em você. Amém? Amém. Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor por sua graça misericordiosa, pela chuva que Ele tem enviado para regar a terra, levando para longe o calor, os mosquitos, né, as muriçocas gostam do calor, foi terrível no dia tempo. Então Deus envia chuva para regar as plantas e tudo mais. E enquanto Ele faz isso, Ele também cuida de nós, derramando chuva de ensinamento. Porque está escrito nas Escrituras que essas coisas seriam assim. Pai eterno, Deus santo, justo e bom, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te agradecemos nesta hora por Tua bondade para com cada um de nós. Nós cremos no que está escrito em Tua palavra, Senhor, e sabemos que, de qualquer forma, a Tua palavra cumprirá neste tempo do fim. De eternidade a eternidade Tu és Deus. E antes de qualquer coisa, a palavra veio primeiro à tona, a existência, para que tudo viesse também à existência, Senhor. Tudo passou a existir por meio e através da palavra. E esta palavra tem se manifesto no tempo do fim, mostrando o Senhor na Tua face, como Tu és, e nos dizendo que também temos que nos tornar a palavra. E para isso tem que colocar a Tua palavra também dentro de nós. E, Senhor, que esse terreno do nosso coração, do nosso entendimento, seja fértil, a ponto de ouvirmos e que isto cresça dentro de nós e que haja frutos de arrependimento e frutos do Espírito a 30, 60 e até 100 por um, Pai. Colocamos Teus filhos em Tua presença, os irmãos que estão aqui nesta hora, aqueles que estão ouvindo através da internet, os que ouviram em seus lares, nos carros, no trabalho, através da gravação, seja onde for. Ajude a cada um deles, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, oramos e Te pedimos. Amém e amém. Deus os guarde, meus irmãos, Deus os abençoe, e até o culto de domingo à noite, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado por terem vindo nesta hora.